para a gente poder aplicar esse conhecimento já adquirido em outras disciplinas para o cenário do equipamento de conversão eletromecânica de energia, que é o foco da nossa disciplina. Vou abrir aqui um segundo software de gravação para ter um backup. E eu vou gravar a aula com o microfone. Esse microfone inibe a saída de áudio do meu computador. Eu não sei porquê, mas quando ele está conectado não sai áudio no meu computador. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção em qualquer momento, fica à vontade. Só manda um textinho no chat, que aí eu vou ver que a pessoa quer atenção, aí eu desconecto o microfone e aí a gente conversa, tá bom? Bom, pessoal, a máquina elétrica rotativa, né, ela desenvolve trabalho por efeito de rotação, né? Então, a forma dela transmitir potência se dá por efeito de rotação e não de translação. Até existem máquinas elétricas capazes de produzir trabalho mecânico por efeito de translação. Tá? Um exemplo clássico são os contatores que a gente usa no sistema de automação. Né? Nos contatores você tem um núcleo ferromagnético que é enlaçado por várias espiras compondo uma bobina. E aí, quando um PLC aplica tensão numa saída qualquer e faz com que circule corrente nessa bobina, se cria campo magnético. Isso é até um módulo que a gente vai estudar daqui a algumas semanas no curso, né, onde se explica que na natureza a gente cria campo magnético a partir de corrente elétrica. É uma das formas de se perceber campo magnético no espaço. Tá? E pela criação desse campo magnético, a gente atraca uma segunda peça, ou atrai, né? Aqui uma segunda peça mecânica. Tá? Essa segunda peça mecânica, ela é de material ferromagnético, então, na hora que a gente cria campo magnético, que uma fonte externa qualquer cria campo magnético, ela orienta os seus ímãs elementares na direção do campo criado e ela também se converte em um ímã. Tá? E aí, por atração de ímãs, a peça da esquerda atrai a peça da direita, a peça preta da direita, né? E aí essa peça preta da direita consegue transladar, porque a força produzida pela atração magnética fica maior do que a força mecânica de uma mola, né? E aí ela translada. Tá? Então, você produz trabalho mecânico por efeito de translação. E aí, mediante essa translação, você consegue implementar a ação de uma chave fechada ou uma chave aberta, né? De tal forma que você comanda um ramal de potência, né? Aqui você pode ter, por exemplo, um contato elétrico no primeiro corpo, a continuação desse contato elétrico aqui na segunda peça, e o final dele aqui, ó. E aqui você pode alimentar uma carga elétrica qualquer. Tá? Com a energia de uma fonte. E esse comando é promovido por um PLC.
né, que aplica um sinal de baixa amplitude que está isolado da fonte de potência, dos níveis de tensão envolvidos no circuito de potência. Tá? Então, essa é uma forma de produzir trabalho mecânico com efeito de translação, né, e com um sistema que converte energia elétrica em mecânica, com uma fonte primária elétrica. No caso da máquina elétrica rotativa, né, a gente vai transmitir potência para uma fonte por efeito de rotação. Tá? E até para comentar um pouquinho sobre essa rotação, convém a gente recuperar um conceito da dinâmica na mecânica, né, que nos ensina o seguinte: se você quiser caracterizar completamente a posição e a orientação de um corpo no espaço, você precisa de 6 variáveis, tá? Então, a posição de um corpo rígido, né? A posição de um corpo rígido, ela demanda a caracterização do vetor, do centro de massa do corpo, com relação a um referencial qualquer, e a orientação do corpo no espaço demanda a caracterização de 3 ângulos de orientação, ou ângulos de atitude. Tá? Por exemplo, um ângulo θ, um ângulo alfa e um ângulo beta, qualquer. Né? E se a gente tomar exemplos de corpos no espaço, né, tal qual a gente se presta a trabalhar, né, considerando que é escopo da nossa profissão conseguir, né, deslocar corpos de maneira controlada no espaço, então a gente pode tomar alguns exemplos que nos mostram com mais clareza a demanda dessas variáveis para se caracterizar completamente a configuração mecânica de um corpo. Né? Você pegar um avião, por exemplo, você pode determinar a posição dele no espaço com relação a um referencial qualquer, por exemplo, com relação ao referencial de uma pista de pouso. Você pode ter a pista aqui, ó. Tá? E você pode caracterizar a posição do centro de massa com relação a uma referência na torre de comando. Pode estar assim, por exemplo. Tá? E a posição do centro de massa, então, vai ser medida pelas coordenadas x, y, z com relação a esse referencial. Né? Então, você sabe aonde o centro de massa do avião se encontra com relação à pista. Né? Isso é essencial para que ele consiga fazer a aterrissagem. Mas não adianta nada, né, a posição do centro de massa está correta, né, e o avião não está com uma orientação adequada. Né? Então, ele tem que chegar na pista, né, com o nariz aqui alinhado ao eixo da pista, a cauda aqui tem que estar um pouquinho mais baixa do que o nariz, não é? As asas, elas vão ter que estar aqui, ó, o mais ortogonal possível ao centro da pista. Então, essa demanda de orientação, né, para que a gente controle o movimento do corpo, ela é bem facilmente percebida, né? Tranquilo de ver que é necessário que a gente caracterize os ângulos de orientação, e esses ângulos, eles são medidos de diferentes formas, tá? Então, setores distintos, igual a setor aeronáutico, setor marítimo, setor robótico, eles têm a cultura de medir esses ângulos de orientação de maneiras distintas. De toda forma, né, a necessidade de se medi-lo é
latente em todos os casos, e se a regra de medida de orientação for previamente estipulada, você consegue, então, controlar a orientação do corpo, tá? Então, tem sistemas, né, tem clientes que vão, por exemplo, caracterizar os ângulos de orientação da seguinte maneira, ó, eu vou medir a orientação do corpo primeiro, aplicando um ângulo de rotação em torno do eixo X, depois um ângulo de rotação em torno do Y, ângulo alfa, e um ângulo de rotação em torno do eixo Z, do referencial inercial. E nessa sequência, primeiro o θ, depois o alfa, depois o beta. E aí eu consigo, então, definir a orientação do meu corpo. A sequência faz diferença, tá? Então, se você mover primeiro de beta graus, segundo em torno do eixo Z, segundo de alfa graus em torno de Y, e terceiro de θ graus em torno de X, a orientação do corpo fica diferente daquela que seria obtida se você rotacionasse ele primeiro de θ graus em torno de X, depois de alfa graus em torno de Y, e depois de beta graus em torno de Z. Tá? Então, a sequência faz diferença. Tá? E em alguns públicos também, eles promovem, né, ou descrevem essa orientação em referenciais do próprio corpo. Tá? Então, eles colocam aqui, por exemplo, no avião, eles colocam um eixo aqui alinhado com as asas, outro eixo que vai da cauda até o nariz do avião, e outro eixo ortogonal saindo aqui pelo teto. Tá? A gente tem um sistema no referencial do corpo, ele mexe junto com o corpo. E aí a orientação, em alguns casos, é descrita no referencial do corpo. Então a gente primeiro, né, alinha o sistema do corpo com o sistema, um referencial inercial, roda em torno do eixo X, por exemplo, de um ângulo θ, né? Aí o ângulo, quando a gente faz isso, né, o corpo ganha uma orientação, o referencial do corpo também ganha uma nova orientação. Então o eixo Z, por exemplo, vem para cá, o eixo Y vem para cá. Então aqui é o Y do corpo, né, depois de uma rotação, aqui é o Z do corpo, depois da primeira rotação. Aí o segundo ângulo de orientação é promovido com relação ao eixo Y depois que ele rodou. Ele roda, aí a gente descreve a orientação do corpo com uma nova rotação aqui, ó, em torno do eixo Y, por exemplo, de alfa graus, igual a gente comentou, tá? E aí, quando você rodar ele de alfa graus, ele vai para uma outra orientação, né, agora rodando aqui o eixo X, rodando o eixo Z, e o eixo Y fica intacto. Tá? O segundo eixo Y é igual ao primeiro que você rodou em torno de Y. O X do corpo após a segunda rotação, o Y do corpo, o Z do corpo, né, após a segunda rotação, e o eixo Y do corpo após a segunda rotação, igual ao eixo Y do corpo após a primeira rotação. Você rodou em torno de Y. Tá? E por último, você promove uma rotação em torno do eixo Z, né, que a gente chamou aqui a terceira de beta, então beta graus. Né? E aí você vai mexer na orientação do corpo de novo. Tá? Então é possível também descrever a orientação de corpos no espaço, promovendo rotações em torno do próprio referencial do corpo, ou em torno dos eixos do próprio referencial do corpo. O corpo vai movendo, os eixos se movem também. Tá? Então, em um caso, que é esse aqui, que os ângulos de rotação, ou os ângulos de orientação, são descritos com relação ao referencial inercial, ou, nesse outro caso, né, onde os ângulos de rotação são descritos com relação ao referencial do corpo, os dois casos levam à mesma orientação, ao mesmo possível controle de movimento.
você só tem que ser coerente, né? Ou seja, começou a medir de um jeito, o controle vai levar em conta que a medição está daquele jeito, a atuação vai levar aquilo em conta, e você vai conseguir posicionar o corpo do jeito que você precisa, tá? Ou orientar o corpo do jeito que você precisa, né? Bom, para alguns corpos, para o movimento de alguns corpos, você não permite que o corpo se desloque ou rotacione em algumas direções, né? Então, por exemplo, está muito comum agora o pessoal comprar robôs para poder fazer faxina em casa, né? Então, você põe o robô num cômodo e ele vai ficar limpando o cômodo. Tá? Aqui eu estou desenhando o piso do cômodo, aqui tem a parede, vou colocar uma parede mais aprumada um pouco, aqui, ó, né, e você vai colocar o robozinho aqui dentro. Né? Nesse caso, tá, não tem como o robô voar, ele não é equipado com sistema de atuação para voar. Então, você não precisa de saber a coordenada Z dele. Tá? Além do que, né, ele vai ter um atuador qualquer que vai permitir ele rotacionar em torno desse eixo aqui, ó, digamos que seja o eixo Z do próprio corpo do robô. Né? Então, ele vai batendo nas paredes e vai percebendo que ele bateu. Geralmente ele tem um bumper, tá? uma espécie de um para-choque, né, que comprime uma mola e avisa ele que ele bateu num obstáculo. E aí um sistema de guinagem é o movimento que a gente faz, por exemplo, quando vira o volante de um carro, você guina o carro para a direita ou para a esquerda, tá? Ele vai fazer com que o robô se oriente de uma maneira diferente através de um torque exercido em torno desse eixo, né, que vai levar a um deslocamento angular em torno do eixo. Tá? E é o único deslocamento que ele pode ter. Então, ele não pode rodar com relação a esse eixo aqui. Tá? Seria o eixo de rolamento dele, senão ele capota. Tá? E aí ele não tem, o fundo dele aqui não tem contato com o solo. Então, aqui, por exemplo, ele não pode ter rotação em torno desse eixo. Esse aqui é um movimento proibido para ele. E ele também não pode ter rotação em torno desse outro eixo aqui, ó. Vamos que seja o eixo Y do referencial dele. Aqui era o eixo X. Tá? Também não vai poder ter, porque ele também vai capotar. Tá? Então, ele só pode ter guinagem, virar para a direita ou para a esquerda. Ele não pode ter rolamento, que seria esse ângulo aqui. E ele não pode ter arfagem, tá? Que seria esse ângulo beta aqui. Tá? No avião já pode. A arfagem aqui seria rodar em torno do eixo das asas. Tá? Para levantar o bico do avião ou descer o bico do avião. Tá? O rolamento seria rodar em torno desse eixo aqui, ó. Tá? Para o avião, né? Se o bico aqui é a ponta da caneta, ó, vamos fazer isso aqui, ó, rolar em torno desse eixo longitudinal, tá? E a guinagem seria aqui, ó, em torno do eixo Z, para ele virar, entre aspas, igual a gente faz com o carro, né, para a direita ou para a esquerda, tá? Então, no caso desse robozinho aqui para limpar piso, por exemplo, você não pode ter nem arfagem nem rolamento, tá? Então, para caracterizar a posição e a orientação ou as configurações mecânicas desse corpo, você precisaria só de 4 variáveis. Então, o número de configurações aqui seria igual a 4. Né? Se você determina a posição X do centro de massa, Y do centro de massa e o ângulo dele de guinagem, você sabe aonde ele está e de que forma ele está orientado, tá? Claro, né, também aqui complementando, para poder
caracterizar o centro de massa dele, você tem que estipular, né, o seu sistema de medição de posição. Ok? Sempre. Então, o que acontece, pessoal? Para alguns corpos no espaço, existem restrições de movimento. Tá? Essas restrições são chamadas de restrições holonômicas. São restrições de movimento, são direções para as quais o corpo não pode se mover, né, e orientações para as quais ele não consegue rotacionar. Certo? Então, no caso aqui, da máquina elétrica rotativa, né, ela é um corpo no espaço, a priori, então, ela demandaria 6 variáveis de configurações mecânicas para descrever completamente a sua posição e a sua orientação. Só que ela, tipicamente, né, em uma aplicação industrial, né, parada, ela tem várias restrições de movimento, ou restrições holonômicas, que são impostas pela sua construção. Então, se a gente desenhar aqui a máquina elétrica rotativa, aqui está a parte estacionária dela, chamada de estator. Tá? A gente pode fixar a máquina elétrica pela base ou pela flange. Tá? A flange é a cara dela aqui, o círculo do cilindro. Tá? E tipicamente, né, numa aplicação dessa, você vai ter aqui, ó, a máquina elétrica presa numa base, tá? De tal forma que a posição do centro de massa dela não se altera. Então, se você tem uma posição do centro de massa constante, né, você não precisa de descrever essa posição com 3 variáveis, tá? Ela não muda. Aí você pode falar assim, poxa, mas e se a máquina elétrica estiver embarcada em uma locomotiva, né? A tração de locomotiva é por máquinas elétricas. Né? Você fala assim, pô, mas tem escapamento na locomotiva, como assim máquina elétrica, né? Então a locomotiva ela tem uma máquina diesel que produz trabalho mecânico e aciona um gerador de energia elétrica. Esse gerador de energia elétrica, que é uma máquina rotativa, igual essa que nós estamos vendo, aciona uma terceira máquina, que também é uma máquina elétrica rotativa, que vai conectada ao eixo de tração da locomotiva. Tá? Ele vai direto no eixo de tração, não tem transmissão mecânica. Tá? E se você souber a posição do centro de massa da locomotiva, você vai saber a posição do centro de massa do robô, do motor, da máquina elétrica. Né? Então, de toda forma, você não precisa de descrever a posição do centro de massa, mesmo da máquina elétrica, mesmo que ela esteja embarcada em um veículo. Porque basta saber a posição do centro de massa do veículo, que você vai saber a da máquina elétrica também. Tá? Bom, no interior da máquina, pessoal, a gente tem uma segunda estrutura chamada de rotor. Então, tem a parte estacionária dela, que é o corpo externo, né? E tem uma estrutura interna chamada de rotor, que é a estrutura que rotaciona. Então, estou desenhando o rotor aqui em azul. E esse rotor, né, ele precisa ser apoiado.
né, e a gente tem que construir esse apoio de forma a conectar uma estrutura estacionária, que é uma base no planeta, ou a própria carcaça do estator, que é essa carcaça preta aqui, com outra rotativa, que é o rotor azul, né? Então, essa conexão do rotor com o estator, ela é feita por rolamentos, e os rolamentos são abrigados dentro de um mancal. É uma possível forma de fazer, tá? Então, geralmente, quando a máquina é menor e mais leve, a gente usa rolamentos e mancais para conectar a estrutura rotativa em uma estrutura estática, né? Então, a gente vai pegar aqui a ponta de eixo da máquina, vai ter uma pista interna do rolamento, as esferas aqui, uma segunda pista, que é a pista externa, que vai em contato aqui com a estrutura estacionária, que é o mancal. Tá? Aqui eu estou esticando a ponta de eixo um pouquinho. Tá? Tem um rolamento e ele vai se conectar com o mancal, tá? Que vai ser uma estrutura que vai prendê-lo aqui, uma coisa tipo assim, ó. O mancal está um pouco grande, mas ele está representativo, tá? Do que a gente precisa ver. Ok? E aí o mancal, ele é fixo aqui, né? Numa base qualquer, ou na própria carcaça do motor. Do outro lado, tem a mesma estrutura, né? De mancais e rolamento, ou mancal e rolamento. E essa montagem mecânica impõe diversas restrições holonômicas à máquina, restrições de movimento. Tá? Então, além do centro de massa dela não se mover, ela também não consegue rotacionar em várias direções por conta dessa estrutura construtiva. Né? Então, aqui, ó, está o eixo. A gente observa o seguinte: se a gente tomar aqui referenciais, por exemplo, no centro do próprio corpo, ó. Direção X com relação à orientação longitudinal do eixo, né? Aqui, de uma ponta até a outra. A direção Y, que é essa aqui transversal, e a Z também transversal para cima, tá? Então, o que que acontece? Nós não conseguimos, pessoal, promover rotação em torno desse eixo, tá? Porque o próprio mancal e rolamento que estão presentes aqui, ó, eles vão inibir esse movimento, vão fazer um torque contrário, né, a essa rotação e não vão permitir que a máquina se desloque, né, nessa direção, rotacione nessa direção. Então, esse ângulo aqui, né, que a gente vai chamar de beta aqui, ele não é possível de ser implementado nessa montagem mecânica, né? Ao mesmo tempo, a máquina também não consegue rotação em torno do eixo Y. Pelo mesmo motivo, né? Se você tentar rodar em torno desse eixo aqui, ó, você vai promover esforços, né, nessas duas direções que eu mostrei, e aqui atrás também. E o próprio rolamento, né, que vai estar encostado aqui no eixo, não vai deixar.
Então, não tem como, tá? Então, a gente não tem esses 2 graus de liberdade, né? E a máquina, então, só pode rotacionar para cá. Ok? Então, pegando aqui da teoria de dinâmica, né, que um corpo demanda 6 configurações mecânicas para determinar a sua posição e a sua orientação. Nós temos, no caso da máquina elétrica, desses 6 graus de liberdade, é outro nome que é dado, tá? X, Y, Z, teta, alfa, beta, são 6 graus de liberdade, ou 6 configurações. Então, destas 6 configurações, nós temos 5 restrições holonômicas, tá? Nós não conseguimos deslocar o centro de massa em nenhuma direção do espaço, e nós não conseguimos rotacionar a máquina em 2 direções do espaço. Então, só sobrou 1 grau de liberdade, que é o grau de liberdade de rolamento ou rotação em torno desse eixo X aqui que a gente mencionou, que é esse eixo longitudinal. Tá? Então, esse equipamento ele vai operar com 1 grau de liberdade, e aí todo o modelo mecânico que a gente vai estudar vai levar isso em conta. Tá? Nós vamos usar da mesma teoria da dinâmica da mecânica, né, que nasce da física, considerando que esse equipamento só possui 1 grau de liberdade, ou uma configuração que descreve completamente o estado do seu eixo mecânico. Tá? E aí, através do controle desse grau de liberdade, né, a gente vai controlar o posicionamento de corpos no espaço. Né? Então, aqui nós vamos conectar nessa ponta de eixo aqui algum conjunto mecânico, algum manipulador mecânico, que vai permitir que nós façamos o controle de algum corpo no espaço a partir do controle do ângulo de rotação da máquina. Tá? Então, aí você tem uma vasta coleção de possíveis manipuladores mecânicos, né? Você pode, por exemplo, atender a um cliente, né, que demanda a translação de um corpo qualquer no espaço em movimento de içamento. Então, nesse caso, a gente conectaria aqui a nossa ponta de eixo a um dromo, que vai ser um manipulador mecânico que vai converter movimento de rotação da máquina em movimento de translação. Você tem um cabo de aço aqui. E aí você vai deslocar a carga útil do cliente em movimento de translação. Nesse caso aqui, fazendo um içamento. A partir da máquina elétrica, que só trabalha com movimento de rotação. Tá? Tem alguns casos que você quer realmente produzir trabalho mecânico com movimento de rotação, igual uma bomba, um ventilador, um exaustor, um compressor. Né? Aí depende da demanda específica de cada cliente. Tá? E aí a gente vai ganhar a ajuda do manipulador mecânico para, né, converter essa forma de movimentação da máquina na forma de movimentação que a planta do cliente exige. Beleza? Bom, com essa caracterização feita, né, sabendo quais os graus de liberdade que a máquina tem, qual o grau, né, é um só,
A gente então vai estudar um pouquinho da dinâmica dos sinais de trajetória mecânica associadas a esse grau de liberdade. Então aqui, quando a gente mencionou o ângulo θ, a gente está se referindo à posição angular do eixo em um dado instante de tempo. Você vai medir quantos graus o eixo rotacionou com relação a um ponto de referência. Né? Geralmente a gente pensa muito em graus, né? É mais conveniente para raciocínio e para análise. Agora, para projeto, a gente mede esse ângulo em radianos. Tá? Então, vai existir uma linha do espaço qualquer que vai dar para a gente, né, uma indicação, né, ou vai nos dar uma direção para a qual um ponto qualquer do eixo vai ser medido como tendo um ângulo de 0 graus. Por exemplo, esse ponto pode ser esse retângulo preto que eu desenhei aqui, que representa, por exemplo, a chaveta que une o eixo do motor ao acoplamento mecânico. E o acoplamento, por sua vez, vai ter uma outra chaveta que o une ao eixo da carga. Né? Os eixos aqui são segmentados. Você tem que ter um acoplamento para uni-los. Né? E às vezes o acoplamento é com uma chaveta. E aí você pode medir a posição angular através do ângulo entre a posição dessa chaveta. A gente visse o ângulo se a gente visse o eixo de frente, a chaveta estaria aqui, por exemplo. Aí a gente pode medir a posição angular como sendo um ângulo entre a chaveta e uma posição de referência qualquer. Tá? Por exemplo, uma linha na horizontal. Então, toda vez que a chaveta passar nessa linha do espaço, a gente diz, né, que a posição angular dela é de 0 graus. Quando a chaveta passar em outras posições, a posição angular dela vai ser caracterizada pelo ângulo entre a linha da chaveta e a linha de referência. Certo? A gente vai medir a posição angular dessa maneira. Bom, nos interessa também a velocidade com a qual esse eixo se desloca. Os corpos, né, que nós vamos deslocar no espaço, eles estão inseridos em processos que possuem ritmo. Né? O mundo não é energia, o mundo é potência. Você não tem tempo infinito para fazer as coisas. Então, o controle do posicionamento desses corpos demanda também que a gente caracterize o quão rápido a gente consegue mover os corpos no espaço, né? Ou quão rápido a gente consegue variar a posição angular do eixo da máquina. Então, a gente vai caracterizar uma segunda variável de trajetória mecânica, que é a velocidade angular. Tá? Eu utilizo nesse curso a letra ômega, letra grega ômega, e ela é utilizada em outros sinais. Né? A gente também se refere à velocidade angular do campo girante, do ímã girante da máquina, igual a gente vai aprender. A gente se refere à frequência elétrica também usando o ômega. Então, para deixar claro que a gente aqui está tratando da velocidade angular do eixo mecânico, eu vou colocar esse subscrito aqui, Mach, ômega Mach. Tá? Esse sinal aqui, ele vai caracterizar a velocidade angular
e ele representa quantos graus por segundo o eixo se move ou quantos radianos por segundo né, ele se move, a velocidade com a qual ele se move. E a terceira variável de trajetória mecânica vai ser a aceleração angular. Aqui nesse curso nós representaremos a aceleração por alfa. Tá? Só marcando aqui, inclusive quando a gente construir uma explicação e uma análise e eu falar em trajetória mecânica, o vetor de trajetória mecânica, eu estou me referindo a esses três sinais: posição, velocidade e aceleração angular. Tá? E aí, o terceiro e último sinal de trajetória mecânica é a aceleração angular. A aceleração angular, ela é correlata à intenção de rotação que cada agente impõe ao eixo. Né? Nós vamos ver na aula de amanhã que essa intenção, essa vontade de fazer o eixo rotacionar, ela é objetivamente medida por um sinal chamado torque. Então, a máquina elétrica impõe o seu torque, chama torque eletromagnético. O rolamento impõe um torque frenante, é o torque do rolamento. E a carga mecânica impõe o seu torque também. Todo mundo atuando no mesmo eixo mecânico. Tá? E o resultado dessa atuação, dessa vontade de fazer o eixo girar, ela se reflete diretamente na aceleração angular imposta por cada atuador. Tá? A gente vai ver amanhã, pela segunda lei de Newton, que o torque imposto por cada atuador é proporcional à aceleração angular desenvolvida por ele. Né? E aí vai ter um balanço entre as acelerações angulares de todos os atuadores, que vai caracterizar a aceleração angular total do eixo, que é essa que a gente está mostrando aqui. Tá? E aí, essa aceleração angular, então, ela vai nos falar quantos graus por segundo a velocidade está variando a cada segundo, ou graus por segundo ao quadrado, ou quantos radianos por segundo a velocidade varia a cada segundo, ou quantos radianos por segundo ao quadrado nós temos de aceleração. Tá? E aí, fazendo até uma conexão a essa última fala, né, a gente caracteriza as relações dinâmicas entre esses sinais de trajetória mecânica. Então, eles não são sinais dinamicamente independentes. Muito pelo contrário, eles são dinamicamente acoplados. Então, a aceleração angular nos diz qual que é a taxa de variação da velocidade angular no tempo em um dado instante. A velocidade angular, por sua vez, nos diz qual que é a taxa de variação da posição angular no tempo em um dado instante. Né? E, pegando o caminho oposto, né, nós podemos então falar que a velocidade angular vai ser a integral da aceleração angular no tempo e a posição angular vai ser a integral da velocidade angular no tempo. Certo? Então, ao se determinar
variável de trajetória mecânica, automaticamente as outras duas estão determinadas, né, porque elas são dinamicamente acopladas. Tá? Então não tem como você escolher dois sinais, ou tentar fazer com que um corpo se desloque, escolhendo dois sinais de trajetória mecânica, né, para controlar, e não respeitar a relação dinâmica entre eles. Então, ao escolher um sinal de velocidade mecânica, automaticamente você já está escolhendo como que a posição vai ter que se deslocar e como que a aceleração vai ter que se deslocar também. Certo? Bom, e quanto a essa escolha, né, dos sinais, é importante que a gente respeite a dinâmica com a qual a gente consegue sintetizar esses sinais no eixo da máquina. Então, isso é muito importante porque existem falhas que são impostas a equipamentos quando os engenheiros, as engenheiras que controlam o equipamento tentam fazer com que ele se desloque com sinais que são impossíveis de serem sintetizados, né? Por exemplo, a gente estuda muito em cursos de controle a resposta de sistemas a degraus. Tá? Então, é muito comum, né, depois que a pessoa forma, ela, por exemplo, mandar um comando de velocidade mecânica para um inversor de frequência. Esse comando, né, tipicamente, a gente representa com um asterisco, tá? Dizendo que é o valor desejado, aquilo que eu gostaria que acontecesse no eixo. Tá? E o sinal que efetivamente aparece no eixo a gente chama de ômega. E aí, pessoal, o que acontece? Se, né, uma pessoa comanda uma velocidade angular variando em degrau, ela exige do sistema mecatrônico, né, o sistema mecatrônico vai receber esse sinal e tentar sintetizá-lo na ponta de eixo da máquina, tá? Então, sinal que vai ser passado numa entrada analógica de um inversor, né, e a gente vai ter todo o nosso sistema mecatrônico trabalhando para atender o cliente. Então, já que ele pediu esse comando de velocidade, né, nós teremos aqui nossas estruturas da mecatrônica trabalhando para conseguir atender ao comando dele. Né, e fazer com que efetivamente aquele comando de velocidade seja sintetizado na ponta de eixo da máquina. Tá? Só que, pelas relações dinâmicas que nós apresentamos, se nós comandamos aqui uma variação de posição, uma variação de velocidade em degrau, nós estamos criando um sinal cuja derivada é infinita. Então, a gente está pedindo o quê? Aceleração angular infinita. Tá? Então, para atender aqui esse comando de velocidade aqui, nós teremos que ter aceleração angular infinita, ou infinita de engenheiro, né, ou de engenharia, ou seja, muitíssimo alta, né? E para ter aceleração angular muitíssimo alta, você tem que ter torque infinito também. Nenhum sistema tem torque infinito disponível, tá? Então, esse sinal ele é impossível de ser sintetizado. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção no que é possível se sintetizar em cada sinal de trajetória mecânica. Um outro argumento que corrobora com a impossibilidade de se sintetizar velocidades em degrau
é o fato de que a velocidade angular está associada à energia cinética do conjunto rotativo. Então, se a gente recuperar da parte de mecânica rotacional no curso de física, a gente vai ver o seguinte, que a energia cinética de um sistema rotativo com um grau de liberdade vale 1/2 vezes o momento de inércia do conjunto rotativo vezes o quadrado da velocidade angular. Tá? Então, não tem como você variar a energia de um corpo em degrau. Isso é impossível. Tá? Porque para fazer isso, você demanda potência infinita de algum agente externo. Né? A potência é a derivada da energia. Então, se você quiser variar a energia de algum sistema em degrau, você tem que disponibilizar potência infinita. Ou algum agente externo cedendo potência e energia ao corpo, né, vai ter que ter capacidade de potência infinita. Nenhum agente tem. Tá? Então, esse sinal não é sintetizável. E aí, se você tenta sintetizá-lo, tipicamente você vai quebrar alguma coisa, ou vai queimar alguma coisa. Tá? Tanto você pode quebrar um eixo mecânico que tentou desenvolver um torque excessivamente alto, como você pode queimar uma chave semicondutora de um inversor que tentou absorver energia da rede, ou potência da rede, né, com uma corrente muito alta. A potência do lado elétrico do sistema mecatrônico é o produto da tensão pela corrente. Como a tensão é regulada pela concessionária, se uma carga pede potência infinita, nós vamos precisar de corrente infinita da rede. E aí essa corrente infinita ou muito alta vai circular pela nossa eletrônica de potência e vai queimar a nossa eletrônica de potência. Tá? Então, nenhuma variável associada a armazenamento de energia pode ser alterada em degrau. Tá? Então, a altura de um corpo içado que está associada à energia potencial gravitacional não pode ser variada em degrau, né? Que aí você está falando de teletransporte, você tirar um corpo aqui no tempo zero ele está aqui em cima, tá? Então não é impossível com a tecnologia de hoje, teletransporte e com tempo nulo, né? Não tem jeito, né? Se você tiver com a vazão de um fluido em um sistema de bombeamento e tentar, né, fechar aqui uma válvula para interromper a vazão de fluido, tá? Você vai promover golpe de Ariete com ondas de pressão altíssimas na tubulação, né, porque o fluido com vazão ele tem energia cinética, são partículas com massa que estão se deslocando a uma certa velocidade. Então, se você tentar, né, promover uma variação dessa velocidade integral, você vai ter que ter uma força altíssima, né, e esse fluido vai bater, né, no anteparo que está tentando restringir seu movimento e vai retornar, tá? E aí você tem um sistema de partículas incidindo, o outro retornando, você aumenta a pressão, né, o golpe de Ariete, tá? Estraga a tubulação inteira. Né? Mesma coisa vale para sistemas de ventilação industrial, mesma coisa vale para um veículo. Né? No caso de um veículo, inclusive é trágico, né? Quando você tenta variar a velocidade de um veículo em degrau, é o quê? É sinal que ele teve uma colisão. Tá? É uma colisão perigosa, né? Assim, todas são, mas é daquelas que costumam dar tragédia, né? Bater numa árvore, né? Bater numa pedra, bater num poste, todos, ali você vê a consequência de se variar uma velocidade qualquer em degrau. Tá? Então, não é possível, a gente não comanda os sistemas mecatrônicos com velocidades em degrau. Tá? Consequentemente, né, a posição angular, que é a integral da velocidade, ela também não vai poder ser variada em degrau. Tá? Variar a posição angular em degrau significa, por exemplo, você marca a ponta de eixo do motor aqui, digamos que ele possa rotacionar aqui na direção dessa chave preta, tá? Aí você marcou a chaveta aqui onde está meu dedo, né? Então, você vai ter rotações assim.
E aí, se você quiser variar a posição angular em degrau, você está dizendo que ela vai estar aqui e no próximo instante de tempo ela já vai estar aqui 60, 40 graus para frente, um tempo zero, infinitesimalmente pequeno. Isso é impossível, não tem como. Tá, aqui ela vai passar por todas as posições primeiro até chegar na posição final que você deseja. Tá? Então, posição angular também não se varia em degrau. Não adianta pedir comandos de posição angular em degrau. Tá? Agora, a aceleração angular, esta sim pode ser imposta em degrau. Tá? Então, a aceleração angular, igual a gente mencionou, ela é proporcional ao torque, e o torque é um sinal de dinâmica rápida. Né? Aqui, por exemplo, ó, nesse cenário do içamento, tá? Você pode, por exemplo, ter o torque da gravidade. A gravidade está impondo uma intenção de rotação assim, ó, uma vontade de fazer rodar em torno desse eixo aqui, ó, né? E aqui você tem uma pastilha de freio, tá? Que quando o corpo está parado, né, uma cabine de elevador, um corpo, ela trava o drone. Aí na hora que você abre essa pastilha de freio, o torque da gravidade deixa de ser rejeitado pela pastilha e ele aparece aqui no eixo. E aparece em degrau. Tá? Se olhar no tempo aqui, ó. Ok? Forças que a gente aplica também, né? Podem ser variadas em degrau, né? Se não interparo qualquer, você pode vir aqui com um outro agente, né? Impor uma força em degrau, ou seja, sobe muito rápido, né? A partir do momento que tem o contato, e você mantém essa força, ok? Então, sinais de atuação, forças, torques, eles podem ser variados em degrau. Tá? Se tiver uma ferramenta qualquer também que você queira promover torque, né? Em um ponto, aqui, ó, qualquer, digamos, que você queira promover torque aqui, ó, tá? Você pode aplicar um degrau de torque a ela, tá? Então, o sinal de aceleração angular é o único sinal que pode ter, né, a sua forma de onda variando em degrau. É o sinal de dinâmica mais rápida dentre os sinais de trajetória mecânica. Tá? Não é obrigado que a aceleração angular seja em degrau, mas é possível. Caso o cliente queira, é um sinal sintetizável. Esse sim a gente consegue replicar na ponta de eixo da nossa máquina rotativa. Né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em um carro quando você frena. Né? Está no perigo, você crava o pé no freio, você está promovendo um torque frenante, né, em degrau, e a aceleração que a pastilha de freio desenvolve no conjunto rotativo do carro varia basicamente em degrau. Né? Você está na emergência, pressionou o pé muito rápido no sistema de freio, ele pressuriza todo o fluido que vai pressurizar a pastilha de freio contra o disco. E aí você vai ter esse efeito do degrau, vai variar muito bruscamente. Tá? Um outro exemplo para nos ajudar a entender essa comparação entre as dinâmicas dos sinais de trajetória mecânica. Tá? Agora, você também pode ter uma frenagem suave, né? Você vai apertando gradual o freio e a pastilha vai tendo um esforço cada vez maior e, consequentemente, uma aceleração angular crescente. Tá? Seria esse caso aqui, ó. Tá? Então, o sinal de aceleração, ele não necessariamente tem que ser um degrau, mas se nós precisarmos que ele varie na dinâmica mais brusca possível, mais rápida possível, nós seremos capazes, né, de sintetizá-lo em degrau. Tá? Não há uma restrição na natureza que nos impeça de fazer isso. Tá? E aí, pessoal, se a gente sintetizar, vou apagar aqui que eu queria aproveitar essa forma de onda e fechar a aula aqui. Ó. Então, se a gente quiser
promover, né, uma aceleração angular em degrau, a dinâmica mais rápida que nós vamos caracterizar para o sinal de velocidade angular vai ser uma rampa, né? Porque a velocidade é a integral da aceleração. Se você, então, integra um degrau, né, que é um nível constante, em regime permanente, você tem uma rampa, tá? Então, aqui, enquanto a aceleração está zero, né, você tem velocidade constante, não significa que a velocidade esteja zero. Não está acelerando, significa que a velocidade não está mudando. E aí, enquanto você está impondo essa aceleração em degrau, você vai ter uma velocidade crescendo em rampa. E aí, pessoal, uma próxima análise é quanto à posição. Então, se a gente quiser avaliar qual o sinal de posição dinâmica mais rápida possível que a gente consegue, né, a gente vai observar aqui, né, a posição, por sua vez, ela é a integral da velocidade, né? E aí, se você integrar aqui uma rampa, um K vezes T, você vai ter um meio de KT2, né? Aqui está a rampa, um K vezes T da vida, tá? E se você integra isso, você vai ter um meio de K vezes tempo ao quadrado, ou seja, uma parábola. Então, a dinâmica mais rápida possível para o sinal, para variar, né, a posição angular de um corpo é uma parábola. Precisa ser uma parábola? Não. É só o sinal de dinâmica mais rápida possível que a gente consegue para a posição angular. Tá? E aí, no intervalo inicial, com velocidade constante, o que vai acontecer? A integral de uma constante dá uma rampa, né? Então, enquanto ele está com velocidade constante, você vai ter aqui uma rampa de posição, né? Significa o quê? Se o corpo está com velocidade angular constante, você vai crescer na posição angular. 2π, 4π, 6π, 8π, né? A cada volta 2π radianos. Tá? Ou seja, a posição angular não para de crescer com a velocidade constante. Ok? Então, isso é importantíssimo, tá? A gente ter essas dinâmicas caracterizadas para a gente saber até o que a natureza nos permite fazer com o sistema mecatrônico. Tá? Para a gente não tentar burlar, né, as leis da natureza e produzir a quebra ou queima de componentes do sistema mecatrônico. Ok? Bom, pessoal, o meu recado hoje era só esse. Eu então queria abrir a palavra a vocês aí para dúvidas, para considerações, saber se vocês entenderam o recado. Eu estou à disposição. Tudo tranquilo. Sem dúvida. Beleza. Ficou tranquilo mesmo. Beleza, então. Então tá, moçada. Eu vou então parar a apresentação, parar a gravação, e eu queria agradecer vocês a presença, e amanhã a gente se vê de novo, deixa eu confirmar o horário aqui, às 15 horas. Tá bom? Boa noite, até amanhã. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.